Prezados irmãos, irmãs, ouvintes e internautas, nesta quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, a igreja nos traz uma passagem muito interessante na primeira leitura, que eu gostaria inclusive, se possível, que você guardasse essa passagem, registrasse essa passagem, porque ela vai nos permitir falar sobre um tema que para muitas pessoas não passa de misticismo, não passa de associação equivocada. Muitas pessoas, quando se toca nesse assunto, começam até a achar que isso é superstição e que isso é mera coincidência, não tem nada a ver. Mas eu quero que você guarde essa passagem para que depois você possa utilizar essa passagem na hora que você estiver diante de uma situação em que essa passagem se encontra. Então a passagem é Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 8. Ageu 1, 1 a 8. Aí você diz assim: ué padre, eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Pois tem, viu, dona Maria? Isso é um sinal de que a senhora precisa conhecer mais a Bíblia e, sobretudo, conhecer os livros do Antigo Testamento. Ageu foi um profeta, ele escreveu esse livro que está no Antigo Testamento e que foi utilizado na primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje, Ageu vai puxar a orelha do povo de Deus a respeito do templo, da igreja, da casa de Deus. Ageu vai dizer assim: como é que vocês querem a bênção de Deus se vocês moram em casas refinadas, requintadas, em casas luxuosas e confortáveis, e Deus mora numa casa em ruínas? Como é que você quer uma casa bonita e moderna para você, e para Deus você quer uma pequena capela com o telhado caindo, o chão afundando, as paredes rachando, e essa casa a qualquer momento prestes a cair? Então, Ageu capítulo 1 fala sobre isso. Deus chamando a atenção do povo para que cuidasse mais do templo. Aí você diz: ué padre, mas o que tem de mais nessa passagem? Calma, eu ainda nem cheguei onde eu quero, eu estou preparando o terreno para lançar a semente. Então, quando você for pegar esse texto na sua Bíblia, lembra, esse texto fala do templo, da importância que o povo de Israel precisava dar ao templo, à casa de Deus, investir no templo, reformar o templo, melhorar o templo, e na verdade eles estavam preocupados apenas com suas casas. Esse é o tema central. Agora, quando Ageu vai contar para o povo as consequências do que eles estavam fazendo, Ageu cita uma série de coisas que talvez estejam acontecendo na sua vida. E é aqui que está o problema. Porque para Ageu, o profeta, essas coisas, quando elas estão acontecendo, elas apontam para um problema espiritual. Hoje nós estamos num mundo onde as pessoas estão tão afastadas de Deus, estão tão insensíveis espiritualmente, que as coisas acontecem assim na nossa frente, como diz Dona Maria, debaixo da nossa barba, e a gente não consegue perceber que aquilo é espiritual. E fica: isso não tem nada a ver não, isso é só uma coincidência, isso é um caso fortuito, isso é uma eventualidade, isso foi um imprevisto, isso não tem nada de espiritual não põe isso na cabeça não. Ageu diz: dependendo do que aconteceu, é espiritual? Sim. E você precisa olhar isso? Sim. Você precisa parar um pouco e dar atenção para esse problema? Sim. Aí você diz: nossa padre, eu estou agora até curioso, querendo saber que coisas são essas que podem estar acontecendo na minha vida
e que revelam um problema espiritual? Vou te falar. Na verdade, são várias coisas. Essa é uma daquelas homilias que nós precisaríamos de pelo menos meia hora para falar de detalhe por detalhe. Porque é muita coisa. Esse texto é um texto muito profundo, mas nós vamos fazer um voo rasante, assim, sabe? Bem superficial, sem entrar muito por causa do tempo. Olha só o que Ageu diz para o povo. E é aqui que eu preciso da sua atenção. Ageu diz assim: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. É como se Ageu estivesse dizendo assim: para um pouquinho e olha para a sua vida e veja as coisas que estão acontecendo com você. Agora eu quero pegar a palavra de Ageu e atualizar na sua vida. Você que está ouvindo essa missa, você que está assistindo, não é por acaso. Deus colocou você para assistir porque Deus queria que você ouvisse isso. Para um pouco, pensa na sua vida, nas coisas que estão acontecendo na sua vida. E veja se não existe algo de espiritual por trás dessas coisas. Ageu diz assim: vocês semeiam muito e colhem pouco. Aqui nós já podemos perceber a primeira coisa. Você que trabalha muito, trabalha, e dia e noite trabalhando, e colhe pouco. Na hora que recebe o dinheiro não dá para nada. Ou como diz Dona Maria, o dinheiro é vendaval, some em sua mão. Às vezes você fica pensando assim: meu Deus, mas o que acontece com o meu salário todo mês? Quando eu vou olhar, eu não dei conta nem de pagar as dívidas que eu tinha. Eu recebo bem, eu recebo que dá para pagar minhas contas, mas o dinheiro some, o dinheiro desaparece. Ageu diz: isso é problema espiritual. Veja, nós não estamos aqui falando de alguém que não administra bem seu dinheiro. Não é essa a questão. Nós estamos aqui falando de um problema espiritual que acontece com algumas pessoas que trabalham muito e que até deveriam receber proporcionalmente, mas o dinheiro não vem. A vida espiritual e, sobretudo, a vida financeira da pessoa parece que está amarrada. Você trabalha, e na hora de receber, fica alguma coisa bloqueando você. Para Ageu, isso é um problema espiritual. Quer mais? Tem mais. Vocês se alimentam e não se sentem satisfeitos. Olha isso, Dona Maria. Olha a pancada que Ageu dá no nosso estômago, falando de problemas espirituais relacionados com comida. A pessoa come e ainda fica com aquela sensação: nossa, eu tinha que comer alguma coisa que eu não sei o que é. Um vazio que você sente, que você pode estar diante de um banquete, você pode participar de um rodízio de carne e comer até empanturrar, mas ainda assim você sai com uma sensação de vazio, de incompletude. Para Ageu, isso é um problema espiritual. E aqui nós podemos transportar isso não só para comida, mas para outras coisas. Por exemplo, você tem uma casa bonita, você tem uma família abençoada, você é uma pessoa bonita, você tem um bom emprego, você tem um carro bom, você pode comprar suas coisas, você não precisa de ficar preocupado com conta para pagar, porque você recebe o suficiente para comprar suas coisas, mas você não vive em paz. Você não é feliz. Você chega dentro da sua casa e fica querendo sair. Quando você está lá fora, você fica querendo chegar logo em casa. Você deita para dormir, não tem sono. Durante o dia fica cochilando em cima da mesa. Para Ageu, isso é um problema espiritual.
Você tem, mas vive como se não tivesse. Tem riqueza, tem fartura, tem comida, mas vive como se nada disso existisse. E isso é um problema espiritual. Tem mais? Tem mais? Ageu diz: vós bebeis e não vos embriagais. Aqui Ageu está falando de um problema até mais complexo, que é também uma doença, a doença do alcoolismo. Mas quando Ageu diz bebeis e não vos embriagais, Ageu não está falando só da pessoa que tem um vício de beber, mas é da pessoa que não se sacia nos prazeres do mundo. É aquela pessoa que passou a noite inteira bebendo, no outro dia acorda com ressaca, e ao invés de pensar, nossa, eu bebi demais essa noite, hein? Noite passada eu quebrei tudo. A pessoa pensa, essa noite eu vou beber de novo. Então são pessoas que estão tão mergulhadas numa vida mundana, numa vida de prazeres, de pecado, que essas pessoas elas já não se saciam. E se ela passou a sexta-feira bebendo a noite inteira, na próxima semana ela quer passar a sexta e o sábado. E na outra ela quer passar a sexta, o sábado e o domingo. E não tem bebida nesse mundo, não tem prazer nesse mundo que consegue saciar essa alma. Isso é um problema espiritual. Ageu diz: vós estáis vestidos e não vos aqueceis. É o caso daquela pessoa que até tem a proteção, até tem como se proteger, mas ela se sente desprotegida. Hoje nós pensamos assim a respeito de alguns transtornos, algumas síndromes, como por exemplo a síndrome do pânico. Tem pessoas que estão numa casa protegida, às vezes a casa tem alarme, às vezes tem muro com cerca elétrica, às vezes tem câmera dentro de casa, mas a pessoa fica assustada, tremendo de medo, achando que tem um bandido atrás dela e que talvez esteja dentro de sua casa. Ageu fala dessa situação, e aqui nós não estamos querendo dizer que toda pessoa com síndrome do pânico tem um problema espiritual. Eu estou usando o exemplo para mostrar para você que é mais uma situação onde a pessoa tem, mas ela vive como se não tivesse. Ela tem a roupa de frio, mas ela fica como se tivesse com frio. Ela tem pessoas ao seu redor, mas ela se sente solitária, como se estivesse num deserto. Ela tem um marido que a ama, ela tem uma esposa, mas ele se sente desamado. Tem pai, tem mãe, mas se sente órfão. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é problema espiritual. Ageu diz mais: quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, Dona Maria, saco roto. O que é um saco roto? É um saco que não tem fundo. Então você imagina um saco que o fundo dele não é costurado. Tudo que você joga nesse saco cai no chão. O saco não guarda nada. Então é como se Ageu estivesse dizendo, tem pessoas que recebem o dinheiro e jogam dentro de um saco sem fundo. O dinheiro some, desaparece. Está percebendo de novo Ageu tocando na questão da vida financeira? Por que eu estou preocupado e estou insistindo em falar isso para você? É porque nós estamos em um tempo onde as pessoas estão se esquecendo do mundo espiritual. Sabe? Empresas fechando. Casamentos desmoronando. Hoje, antes da missa, do Novaes falava aí de 3 casais que só agora em setembro se separaram. Quantos casamentos você acha que foram encerrados por causa de problemas espirituais? Doenças que surgem por causa de problemas espirituais. Pessoas que entram num vazio existencial por causa de problemas espirituais.
Pessoas que não conseguem se sentir felizes com o que têm por causa de problemas espirituais. Pessoas que às vezes querem tirar sua própria vida por causa de problemas espirituais. Qual é o perigo disso? O problema espiritual não sai no exame, não sai na consulta, não sai no raio-x, não sai na ressonância magnética, não sai na endoscopia, não sai na biópsia. Porque o problema espiritual diz sobre algo que está acontecendo com a sua alma, não é com seu corpo. Então médico nenhum consegue diagnosticar problema espiritual. Não tem cirurgia que consiga reparar um problema espiritual, porque acontece no mundo espiritual. E Ageu está dizendo isso. Você precisa se atentar, porque muitas coisas que estão ou que possam estar acontecendo na sua vida, talvez a causa seja espiritual. E aí você me diz: mas padre, se for espiritual, o que eu tenho que fazer? E eu te respondo: nosso tempo acabou. Mas só para não deixar você na mão. E você falar assim: nossa, esse padre, hein? Ele fica cutucando e na hora de falar as coisas ele encerra. Só para não deixar você na mão, eu quero utilizar o mesmo texto de Ageu para dizer: olha, se você percebeu que o seu problema é espiritual, não adianta ir para centro de macumba. Não adianta ir para espiritismo. Não adianta ir procurar pai de santo, mãe de santo. Não adianta procurar outras religiões. Você é católico, fique dentro da sua igreja. Mas eu faço o que, padre? Ageu te aconselha: quem tem problema espiritual, no fundo, está brigado com Deus. Então se reconcilia com Deus. Procura Deus, procura se confessar, procura voltar para a igreja, procura rezar, procura afastar dessas coisas que estão atrapalhando você, das pessoas que estão atrapalhando você, e faça com que Deus coloque um remendo novo na sua vida. É assim, em breves palavras, que você resolve os seus problemas espirituais. É na presença de Deus e não longe dele.